nos deixou. Quando houver sincera comunhão, e entre nós houver maior amor. Quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro vai reagir. Ó, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza, assim ó, a começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for, É exatamente o que fizemos hoje. repartir nossos bens com nosso E irmão. no próximo domingo, Quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada. E o que ela vai ser? Será exemplo para essa grande geração. Ó, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza em quem? A começar em mim, 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 começar em mim. podem sentar. Rapaz, tinha um grupo que estava querendo evangelizar, visitar tantas pessoas, viu, irmão Eloy? Que nós andamos alguns metros para ir buscar essas pessoas, alguns quilômetros. Eu falei uma brincadeira, mas foi muito longe que elas foram. Então queremos convidar o irmão Eloy, que trará a mensagem que Deus colocou no seu coração essa noite. Lembrando novamente os irmãos que domingo pela manhã não haverá EBD, mas depois o Diego vai falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas todos nós devemos estar aqui pela manhã, trabalhando e preparando o almoço. Quando nós fomos salvos por Jesus, foi para servir, não para sermos servidos.
Então vamos experimentar na prática no próximo domingo, se Deus assim permitir. Boa noite, amada igreja. Que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Os irmãos estão ouvindo bem ou preferem que eu tire a máscara? A voz com a máscara fica um pouco abafada, né? Ainda mais quando a gente começa a pregar aqui, o braço cansa, eu escoro ele na barriga. Aí fica longe o microfone. Irmãos, é uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu estava meditando a respeito dos temas que eu poderia pregar hoje. Tive algumas vontades, algumas ideias sobre alguns temas, né? Falar sobre o reino de Deus, ver alguns assuntos que a gente vê que há muitas dúvidas sobre o Evangelho, confirmação da salvação, reino de Deus, significados do reino de Deus, o que é o reino de Deus, entrar no reino de Deus, herdar o reino de Deus, estar no reino de Deus. Mas quando eu sentei hoje agora à tarde, para poder preparar a pregação, em oração eu pedi inspiração de Deus, porque eu não sentia inspiração em nenhum daqueles temas. Até que eu comecei a desenvolver um tema que eu achei apropriado para o momento. E o Espírito Santo me inspirou numa pregação em cima de uma palavrinha que eu ouvia bastante. Esse ano de 2020 está acabando. Nós já estamos caminhando do meio para o fim do mês de dezembro. Final de semana que vem já é dia 20 de dezembro. Só já lembrando aqui, domingo que vem não teremos EBD. Teremos só o culto à noite, pregação do irmão Diego, porque durante o dia nós vamos fazer aquela programação que já foi falada. E essa é a última mensagem de domingo à noite que eu vou pregar este ano, né? Então eu não vou estar, esse ano não tem mais nenhuma oportunidade de trazer a palavra para os irmãos. E aí eu comecei a refletir sobre o ano de 2020 e queria que nós refletíssemos sobre como que foi esse ano de 2020. As lutas que nós travamos. E o que eu quero falar hoje é sobre alegria e propósito nos momentos de luta. Alegria e propósito nos momentos de luta. Só combinar um negocinho com o Silas, espera aí. Então, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero convidar os irmãos para curvar sua cabeça, erguer seu coração a Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Hoje nós não vamos trazer uma mensagem apelativa, nós não vamos fazer um estudo. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos, Deus, por tudo que passamos, ó Pai, até aqui. Por até aqui o Senhor tem estado conosco, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, ó Deus, e nos mantido firmes, ó Pai, para o glória do teu santo nome. Te louvamos, ó Pai, porque se nós não fomos consumidos é porque a tua misericórdia tem se renovado sobre nossas vidas a cada manhã. E nesse ano, ó Deus, de tanta perca, de tantas dores, o Senhor tem nos preservado, ó Pai, e nós te glorificamos por isso. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados em nome de Jesus. Nos purifica, Senhor, nos santifica e nos coloca em Tua presença.
Que Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade em nosso coração. E que nesse momento, ó Pai, a Tua palavra seja dita, ó Deus, aqui esta noite. Me usa conforme a Tua vontade, ó Deus, para anunciar a palavra vinda do trono da Tua graça e não de coração humano, ó Pai. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Me coloca em Tuas mãos como uma ferramenta, ó Pai, usada por Ti, conduzida conforme a Tua vontade. E que no nosso coração, ó Deus, o Teu Santo Espírito faça a obra, nos fazendo, ó Deus, tomar as decisões corretas, ó Pai, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos ajudando, ó Deus, a seguirmos firmes no Teu caminho conforme a Tua vontade. Abençoa cada um que está aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Alegria e propósito nos momentos de luta. Meus irmãos, existem milhares de estudos sobre como as pessoas lidam com grandes provações. Como as pessoas lidam com grandes períodos de dificuldade, com catástrofes, como por exemplo terremotos, tsunami, dentre outros. E como essas pessoas reagem a tudo isso? Como elas conseguem ser resilientes ou não nessas situações de estresse? Estudos mostram que existem pessoas que ficam travadas em certos momentos da crise. Existem pessoas que se congelam e começam a perguntar, mas por que eu? Por que comigo? Por que estou passando tudo isso? No entanto, esses estudos também mostram que aquelas pessoas que existencialmente têm um propósito para essa vida, conseguem transformar esse tempo em lições, conseguem transformar esses tempos difíceis em aprendizados e se tornam pessoas mais fortes, se tornam pessoas melhores. Eu me lembro de uma ilustração que, quando eu vi, eu nunca mais esqueci e passei a usar constantemente a respeito das árvores. Aquelas árvores que crescem em locais de bonança não suportam uma ventania que logo cai. Mas aquelas árvores que crescem em locais de grande perigo, locais que correm risco de erosão, locais que sofrem ventanias e tempestades frequentes, essas árvores elas desenvolvem raízes fortes e é muito difícil conseguir derrubá-las. Esses estudos mostram que o menor nível de transtorno pós-traumático, o menor nível de transtorno após a situação de dificuldade, após a crise, é encontrado naquelas pessoas que têm propósito na vida. Pessoas que sabem por que estão vivas e pessoas que têm uma razão para permanecerem vivas. E nós aprendemos algumas lições com esses estudos. A primeira lição que eu destaco para trazer aqui para os irmãos, não se incomodem se essas lições forem um pouquinho incoerentes, mas são as lições que mais me chamam a atenção. É que a nossa interpretação do passado gera resiliência. Assim como a falta de interpretação também pode não gerar resiliência. O nosso projeto de vida determina se nós enxergamos o momento de crise, o momento de transtorno, como um desafio a ser vencido que promoverá crescimento pessoal. A nossa interpretação desse momento pode fazer com que a gente considere aquele momento como um desafio a ser vencido, que promoverá ou que promoveu crescimento pessoal. A nossa interpretação do passado gera resiliência. Outra coisa que eu vejo interessante nesses estudos é que o propósito na vida ajuda a enfrentar o medo.
O medo, meus irmãos, ele reduz a nossa habilidade de crescer através das nossas experiências vividas. Pessoas que têm muito medo, pessoas que não se arriscam, encontram dificuldades no seu desenvolvimento ou crescimento pessoal. Por isso que nós devemos sempre assumir quem nós somos diante de Deus. Sabermos que nós somos sacerdócio real, sabermos que nós somos geração eleita, sabermos o valor que nós temos para aquele que nos criou, aquele que nos amou. Nós precisamos vencer os nossos medos, confiar no propósito da nossa vida, confiar na razão maior da nossa existência e encarar os desafios. Se você pesquisar na Bíblia, quem tem aí Bíblia eletrônica, no celular, na internet, Bíblia online no computador, se você colocar lá, seja forte e corajoso, aparecerá do Velho ao Novo Testamento vários textos bíblicos que nos estimulam a sermos corajosos. Eu quero destacar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, onde o apóstolo Paulo assim afirma: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. Lembro-me que no início do ano, ou melhor, eu não lembro bem se era no final do ano passado ou no início desse ano, mas estávamos lá em casa, eu e alguns amigos jogando dominó. E um amigo meu pegou e falou o seguinte: vocês viram o tal do coronavírus que está surgindo lá na China? Deus me livre se esse vírus chegar aqui no Brasil. Vai acontecer um extermínio em massa. A população vai acabar. O nosso sistema de saúde não dá conta. E naquele momento o vírus ainda estava só na China. E a gente via aqueles vídeos de horror, pessoas caindo no meio das ruas. Aí a pouco esse vírus começa a se alastrar pelo mundo, até que chega no Brasil. Aí eu me lembro bem no início do ano, logo após o carnaval, quando começou a chegar esse vírus aqui, no nosso país, as pessoas ficavam desesperadas. Quem porventura foi contaminado, naquele início, teve que passar mais de 40 dias em isolamento total. E muitas pessoas morreram por conta daquele isolamento, onde não tinha acesso pouco à comida e pouco à bebida. As pessoas tinham medo de abrir a porta até para lhe servir uma refeição. E o medo foi tomando conta. E a gente falava: Deus me livre, se eu pegar esse vírus eu vou morrer. E todo mundo ficou com esse medo. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, Deus deu sabedoria aos nossos médicos, que logo encontraram uma forma de tratar e amenizar a consequência desse vírus. E as pessoas começaram a sair dos seus isolamentos, começaram a trabalhar, começaram a viver a sua vida, não como era antes, mas de uma maneira mais perto do normal. Agora imagine se até hoje nós estivéssemos isolados, trancados, com medo. O que iria nos matar não era nem o vírus, era o nosso medo. Por isso que é importante nós sermos fortes. Olha o que diz 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Essa lição não fica só para enfrentar a pandemia, mas para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Quando você se lança diante de um desafio, o medo logo te trava.
Outra lição que nós aprendemos desses estudos é que novos propósitos de vida podem surgir num período de trauma ou de grande estresse. E essa é uma das grandes bênçãos que podem advir de um período de estresse extremamente grave, um estresse extremamente difícil. Às vezes nós passamos a repensar na nossa vida, mudamos as nossas prioridades. E novos propósitos surgem em nosso coração. Isso é bom. Às vezes uma situação de desafio, uma situação de conflito, nos faz sair da nossa zona de conforto e nos permite experimentar a graça de Deus. Uma outra lição que eu destaco, a última desses estudos, é que todos nós podemos ter um propósito na vida. Todos podem ter um propósito na vida. Fazendo um resumo, um paralelo, o estudo mostra que aquelas pessoas que existencialmente têm um propósito para essa vida, essas pessoas elas transformam os tempos difíceis em lições e se tornam pessoas mais fortes e pessoas melhores. E a notícia boa é esse último ponto, que todos podem ter um propósito na vida. Independentemente do status socioeconômico ou cultural, todas as pessoas têm dentro de si essa capacidade. Existe um doutrinador estrangeiro, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vi a sua frase, ele dizia a respeito disso. Dizia que essa vontade, essa capacidade que as pessoas têm dentro de si de ter um propósito, isso pode ser chamado de desejo de significado, o que é comum em todo ser humano. E eu achei essa definição bem colocada, desejo de significado. Todo ser humano tem essa necessidade de ter um significado, de ser alguém. E as pessoas se frustram, entram em depressão, até tiram a própria vida, quando não conseguem identificar o significado da sua vida. Todo ser humano tem a necessidade de ser aceito em um grupo. Quer seja jovem, quer seja adulto, isso não é coisa só de adolescente. Ser aceito por um grupo de pessoas, fazer parte de um nicho, de uma turma. Nós somos seres humanos e temos necessidade de nos relacionar. Desejo de significado. Isso é comum de todo ser humano. E é fantástico sabermos disso. Porque se ter um propósito na vida nos ajuda a sermos resilientes, é fantástico nós sabermos que todos nós podemos ser resilientes. Todos nós podemos encontrar significados da nossa vida quando nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós podemos encontrar o significado da nossa vida quando nós conhecemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Que maravilha! É só em Deus, é só em Jesus que nós encontramos o verdadeiro propósito da nossa existência. Isso nós aprendemos bem aqui quando nós estudamos uma vida com propósito. E isso nos ajuda a ter resiliência. Resiliência. Confesso que há algum tempo atrás, quando eu via essa palavra sendo postada de maneira viciante nas redes sociais, eu via umas meninazinhas, umas pessoas postando essa palavra resiliência, e isso começava até a me causar irritação.
O que essas pessoas sabem de resiliência? Isso virou, essa palavra virou uma praga há um tempo atrás. Mas ultimamente ela veio forte na minha mente. Resiliência. E o que é a resiliência? A resiliência é um termo usado na física para descrever a capacidade de um material absorver impacto e retornar a seu estado normal. Quando essa palavra é importada para o ramo da psicologia e aplicada às pessoas, essa palavra resiliência, ela tem esse significado, ela diz a respeito à capacidade do indivíduo de lidar com as pressões, com as lutas, com as dificuldades da vida, se recuperar e superar as adversidades. E o que significa essa resiliência para nós? O que seria a resiliência quando aplicada à nossa igreja? O que seria a resiliência quando aplicada à nossa comunidade de fé? Você já pensou sobre isso? E é dessa forma que essa palavra veio forte na minha cabeça, pastor Oswaldo. Vamos fazer um exame do nosso ano de 2020. O que a nossa igreja passou? Quantas orações, quantas lutas, quantos medos, quantas dificuldades, quantos irmãos enfermos, a saudade, o sofrimento. A vontade de dar um abraço, a vontade de estar presente num culto. Meu Deus do céu, será que a nossa igreja vai subsistir? Será que a nossa igreja vai resistir a esse ano? Será que os irmãos vão sobreviver a essa luta? O ano de 2020 foi um ano atípico, foi um ano incomum. Nós estamos dando graças a Deus que esse ano chegou ao fim. Porque nós temos no coração que esse ano acabando, parece que a pandemia também acabará. Mas o que a gente vê nos noticiários é que a gente está enganado. Tempos difíceis ainda estão por vir. E nós precisamos disso. Resiliência. Como isso tem sido para nós? A nossa interpretação de tudo aquilo que nós passamos este ano vai nos ajudar a enfrentar tudo aquilo que ainda vem pela frente. O que o ano de 2020 contribuiu para você? Esse tempo de crise, esse momento de dificuldade te fez repensar na sua vida? Te tornou mais forte? A resiliência que nós, comunidade de Cristo, experimentamos, não é como aquela que o mundo conhece. Pois a nossa esperança e a nossa confiança não estão alicerçados na nossa habilidade de recuperação, na nossa força para resistir, ou mesmo na nossa capacidade de dar a volta por cima. A nossa resiliência está alicerçada em Jesus Cristo, nosso Senhor. E na obra que Ele fez por nós, na capacidade dEle, na habilidade dEle e na força dEle. Como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações,
pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da nossa perseverança. Contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Porque nós sabemos o quanto Deus nos ama. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, no lugar que Ele queria que nós estivéssemos, perante a graça e glória de Deus, na presença de Deus, expressando o nosso louvor. E nós vamos continuar expressando o nosso louvor a Deus, mesmo que estejamos cheios de problemas. Deus tem nos encorajado em todas as nossas aflições, para que com o nosso encorajamento, para que com o encorajamento que nós recebemos dEle, nós possamos encorajar outros irmãos, outras pessoas, quando eles passarem por aflições. De fato, meu irmão, nós não esperávamos não resistir, nós esperávamos desaparecer. Mas como resultado da nossa fé, nós deixamos de confiar em nós mesmos, e nesse ano nós aprendemos a confiar somente em Deus, diante da nossa fragilidade. Porque o nosso Deus ressuscita os mortos e reconstrói qualquer escombro. E nós podemos dar um glória a Deus, louvar o nosso Senhor por esse ano de 2020. Agora nós somos como construções frágeis de barro, que contém um grande tesouro. E assim fica evidente que esse grande poder não vem de nós, mas vem de Deus. O que é esse grande tesouro, irmão? O nosso propósito de vida, a nossa resiliência, que são sustentados pela nossa fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Por isso resistimos, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo ou destruído, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Isso me contextualiza com o que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao 10. E assim como Paulo também nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 18, nós não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não podemos ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Pandemia passa, crise passa, sofrimento passa, mas a palavra de Deus é eterna, a glória de Deus é eterna, a nossa salvação é eterna. Que esse ano de 2020, meus irmãos, tenha nos trago lições, aprendizados e fortalecido a nossa fé.
Que esse ano de 2020 tenha sido para nós fonte de força, porque nós temos um propósito, nós sabemos a razão da nossa vida, nós sabemos o nosso real significado. O apóstolo Paulo foi levantado por Jesus Cristo para nos mostrar o quanto vale a pena sofrer por Ele. E Ele experimentou de tudo. E as suas palavras têm servido para nos ensinar. A palavra do Espírito Santo, nos dada através da vida do apóstolo Paulo e dos seus escritos, tem nos mostrado o quanto nós precisamos ser fortes e corajosos. Assim como um vaso de barro na mão do oleiro, que é quebrado e refeito, nós devemos ser resilientes e nos reconstruir diante de cada dificuldade que venha nos estraçalhar. Nós servimos a um Deus grandioso, fazemos parte de uma igreja vitoriosa. E isso é dádiva de Deus em nossas vidas. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós devemos manter o nosso foco. E lá ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos nos despedindo de 2020 e não sabemos o que nos espera em 2021. Mas a nossa experiência passada aqui nos fortaleceu. A nossa fé se revigorou. Deus nos deu a prova de que está conosco. E hoje nós estamos aqui na casa dele, louvando e adorando a ele, graças à sua misericórdia que se renova sobre nossa vida a cada manhã. E essa misericórdia de Deus nos acompanhará, a graça de Deus nos acompanhará, o amor de Jesus está conosco. E que em 2021, tomando posse de tudo isso, nós sejamos pessoas resilientes e tenhamos mais um ano de sucesso e de vitória diante de qualquer luta que nós venhamos travar. Amém? Eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. Eu não ia fazer apelo essa noite, mas senti a necessidade de fazer um convite. Primeiro eu quero convidar aquelas pessoas que ainda não encontraram um propósito da sua vida, convidar você a se sujeitar a Cristo e deixar Ele ser o seu Senhor e Salvador, para que assim você entenda o porquê que você está aqui. Existe alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, fazer um compromisso com Ele, reforçar a sua fé, fazer um propósito de adoração e santificação? Existe alguém essa noite? Levante sua mão que eu quero orar por você. Existe alguém que quer aceitar Jesus Cristo ou fazer um propósito com Ele? Levante sua mão que eu quero orar por você. Agora eu quero fazer um convite para todas as pessoas que reconhecem a presença de Deus na sua vida. Refletindo em tudo que passamos nesse ano de 2020, existe alguém que é grato a Deus por tudo que Deus te permitiu viver até aqui?
Se existe alguém, levante sua mão que nós queremos orar por você. Que Deus abençoe a todos. Pode baixar sua mão. Agora, dessas pessoas que levantaram a mão, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu neste ano de 2020, pela presença de Deus em sua vida neste ano de 2020. Existe alguém que quer fazer um compromisso de fé, fazer um compromisso de buscar se manter firme na presença do Senhor no ano de 2021, independente de qualquer batalha que venha enfrentar? Se tem alguém que quer fazer esse compromisso com Deus, levante sua mão. Que Deus abençoe. Eu vou pedir que todos fiquem de pé. Todos que levantaram as mãos. Convidar o pastor Oswaldo para orar por todos que fazem esse compromisso de fé. Eu posso orar, pastor? Então vamos orar por todos que querem fazer esse compromisso de fé. Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. Agora, ó Pai, eu quero te agradecer por essas pessoas, ó Deus, que estão fazendo um compromisso contigo, ó Pai, compromisso de se manter firme, independente das lutas que venham passar no ano de 2021. Pai, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor venha nos fortalecer por meio do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, que a nossa fé somente cresça, e que o Senhor, ó Deus, nos permita viver experiências contigo, para que conforme a Tua vontade nós venhamos superar todos os desafios. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu viver. E pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia se renove em nossas vidas a cada manhã, como já tem acontecido. Te agradeço, ó Pai, por cada pessoa que tem se dedicado ao Teu trabalho, Senhor, aquelas pessoas que hoje se dispuseram a ir visitar os necessitados, ó Deus, a Tua igreja que tem se movido, tem buscado, ó Pai, a se mover mesmo diante de tanta dificuldade. A Ti nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido conosco. E a nossa oração é feita no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, a palavra.